Saudar a todos os irmãos, na paz de Jesus. Hoje nós vamos ler juntos alguns versículos, mas o versículo base, ele se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo bem simples, muito conhecido por todos. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós sabemos que Deus e Jesus, que esteve sempre com Deus desde o início da criação de todas as coisas, escolheu o homem, nos escolheu, né? O homem e a mulher para cumprir o propósito dele para nós, né? Para realizar o plano dele para nós, né? Que é aquilo que buscamos, aquilo que a humanidade busca ou deveria buscar, que é a vida eterna, é a vitória sobre a morte. E ele escolheu os homens e as mulheres para serem auxiliares dele no cumprimento desse plano, que é proporcionar a salvação para todas as pessoas. E isso passa por uma decisão de cada um, e nas últimas semanas isso tem ficado muito claro nos nossos sermões. O convite que é feito sempre para que as pessoas se rendam, se convertam ao Senhor e se tornem dele discípulos, cristãos de verdade, como foi ensinado na última semana, filhos por adoção de Deus. Mas, e depois? Tive fé, confessei a Jesus como meu Senhor. E depois, né? Depois que por fé eu confessei ao Senhor e me batizei, e depois, o que fazer? Todo batizado é salvo? Todo discípulo é salvo? A questão é um ciclo. Todos nós sabemos, não basta simplesmente ter fé, confessar, batizar, nós temos que perseverar, e isto até o fim. E muitas pessoas veem nisso uma dificuldade muito grande, mas não é assim. Isso é um privilégio, né? Ser discípulo, perseverar, pagar este preço até o fim de nossas vidas, é um privilégio e é motivo de alegria, ou pelo menos deveria ser. Então, quando nós nos perguntamos, né, e agora? Nós devemos pensar, e agora? Que bom! E agora, mãos à obra. Porque, como é dito aqui na passagem, nós, né, somos o sal. Nós somos o sal da terra. Esta passagem, para aqueles que não se lembram, ou têm um pouquinho de dificuldade para compreendê-la perfeitamente, vale também uma leitura de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e também de Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35, para que nós entendamos que Jesus está falando dos seus discípulos. Nessa passagem de Marcos, não existe, assim, uma remissão expressa ao cristão, ao discípulo de Jesus, mas abramos nossas Bíblias lá em Mateus 5, capítulo 13, Mateus 5, versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 13.
É a mesma passagem contada por Mateus por inspiração de Jesus. O Espírito, né, Santo. Ele conviveu com Jesus. Vós sois o sal da terra. Ele está falando com os discípulos. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora vamos lá para Lucas 14, versículos 34 e 35. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele está ali falando com os discípulos e dizendo expressamente, ó, vocês são o sal da terra. E se vocês perderem o sabor, tornarem-se insípidos, vocês não servirão para nada. Então, a luta, e agora, né, depois que nós nos tornamos discípulos, nós temos também que nos esforçar para exercer esse ministério, esse privilégio, de uma forma digna, para que nós não percamos o nosso sabor. Aqui está dito também, se vocês continuarem a ler, né, essas passagens, vocês vão ver também que esses mesmos discípulos são qualificados como a luz do mundo. Os discípulos de Jesus, os cristãos, eles são o sal da terra, e na sequência das passagens, eles também são qualificados como a luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está na escuridão, e Deus escolheu todos aqueles que decidiram ser dele para iluminar este mundo. E o sal, como todos nós sabemos, é o tempero base de todo alimento. Há, inclusive, muitos alimentos que basta o sal para ficar agradável ao nosso paladar. Nós sabemos que é possível fazer um churrasco, um bom arroz com sal apenas. Mas, em outras palavras, quando Jesus nos qualificou com esses adjetivos, né? Vocês são o sal, vocês são o tempero, vocês são a luz do mundo, ele quis dizer a todos nós que nós temos algumas responsabilidades, algumas prioridades, e mais do que isso, né, que nós somos importantes e diferentes. Nós somos importantes e diferentes. Ele quer, em outras palavras, que nós façamos diferença nesse mundo escuro, nesse mundo mau, nesse mundo isso. Então, e agora? Digo outra vez. E agora, nós temos que colocar a mão no arado e, como nos é dito em outras passagens, não olhar para trás. Eu vou compartilhar com vocês um roteiro bem simples, mas a ideia deste sermão é dizer antes, repetir, na verdade, o que eu já disse, né? Que esse jugo não é pesado, ele é leve, ele é suave, porque ele nos proporcionará uma coisa que ninguém pode ter senão por Cristo, que é a vitória sobre a morte, eternamente, mas que nós precisamos cumprir esse caminho. Ele pode parecer difícil, mas nós cumprimos esse caminho com alegria, e nós temos esse caminho como um privilégio, porque ele nos vai levar a uma condição muito melhor. Então, vou compartilhar um roteiro muito rápido para sintetizar as ideias e para chegar ao final às mesmas conclusões que eu já anunciei aqui rapidamente, mas só para ficar tudo bem alicerçado aí nas nossas mentes. Só um instante.
sai para... eu pediria assim que alguém me... O Alessandro, você me confirma. Acho que agora tá saindo aí, não tá? Só fazer um joinha. Tá saindo aí? Legal, então eu vou voltar aqui para uma tela que fica melhor aqui para mim. Bom, então aquela frase inicial que eu compartilhei com vocês, né, que eu verbalizei aqui, né? Eu confessei a Jesus, eu batizei e fui perdoado. E agora? Agora eu me tornei um filho por adoção, como o Neto nos explicou semana passada, né? Eu adquiri a possibilidade de ser salvo, eu sou um discípulo, né? Então, o plano, ele é muito simples. O plano que foi dado para cada um de nós, para cada um que decidiu ser de Jesus, né? É o que nós chamamos de a grande comissão, né? O grande trabalho que foi cometido primeiro aos apóstolos e depois a todos nós. Fazer discípulos. Contar a respeito do evangelho para todas as pessoas. Isso está lá em Mateus, os versículos 19 e 20 do capítulo 28, né? Então tem que ir fazer discípulos, batizar as pessoas, né, para que elas se tornem filhos por adoção, e mais, né, ensinando essas pessoas, não largar essas pessoas, mas ensinando-as a guardar todas as coisas, todos os ensinos de Jesus, até quando? Até o fim desse mundo aqui, até o fim dessa nossa era. E que, se não acontecer antes, né, até o fim de nossas vidas, se Cristo não voltar. Então esse é o plano. E esse caminho, né, que nós temos que percorrer tem alguns detalhes, né? Como nós vimos lá, né, temos que ensinar a guardar todos os ensinos. E para que possamos ensinar, nós precisamos também aprender e precisamos efetivamente guardar os ensinamentos de Jesus, porque toda a autoridade de um ensino, ela vem da postura, da nossa conduta, e não apenas daquilo que falamos. Se nós não fazemos o que nós falamos, nós invalidamos todas as nossas palavras. Nós sabemos que é assim, nós temos que dar o exemplo. E isso era dito, né, por Jesus. Nós temos uma passagem aí, João 8,31, temos também na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 4 e 5, né? Não adianta nós dizermos que conhecemos Jesus se nós não guardarmos os mandamentos de Jesus. Então, tive fé, confessei, fui batizado, e agora? E agora? Eu preciso guardar os mandamentos, né? Porque se eu guardar os mandamentos, a palavra de Deus verdadeiramente vai estar em mim. E as pessoas confiarão naquilo que nós dissermos, porque, repito, a autoridade de tudo que nós falamos vem também da conduta, né? Fazer aquilo que fala. Não basta só ensinar da boca para fora. Temos um preço a pagar, que para muitos é um preço grande, é um preço pesado, mas para nós não. Para nós o jugo de Cristo é suave, porque nós temos a mente naquilo que há de vir, né? Nós não olhamos muito o que está nos acontecendo agora, nós pensamos e esperamos as maravilhas que Jesus tem preparado para nós, né? Mas olha o que é dito nessas passagens que eu compartilho com vocês, né, no Evangelho de Lucas. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e se não aborrecer ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A outra passagem é ainda mais pesada, vamos dizer assim, ou mais incisiva, aparentemente para as pessoas, para nós não. Quem não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. Isso gera uma reflexão importante para nós. E agora, né? O que você tem feito? Você está correndo atrás de quê? Como tem sido o seu comportamento? Como quem realmente é discípulo? Você tem feito as melhores escolhas? Você tem renunciado a
as coisas que parecem ser agradáveis, as coisas transitórias, você tem renunciado a essas coisas todas? Pressuposto, né, para cumprir esse plano, o amor. Né? Tudo fica mais fácil porque do amor derivam todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. E o amor do Pai transbordará nessa pessoa, né? Estará nessa pessoa. E nós viremos para ele e faremos nele morar. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. O amor é o pressuposto de tudo. Para realizar bem o plano, para pagar bem o preço, o pressuposto é nos alicerçarmos no amor que vem do Pai, base de todos os mandamentos. E agora, né? Pensemos no amor de Deus. Então, nessa vida, né, ao respondermos o agora, né, depois que nós nos tornamos de Cristo, nós temos diversas responsabilidades e muitas prioridades. Nesta passagem de Lucas, versículos 59 a 62, do capítulo 9, nós temos um exemplo de como devem ser as coisas no nosso dia a dia. Olha essa passagem que ilustra e nos ensina muitas coisas. Olha o que um discípulo disse a Cristo, né? Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E olha a observação que Jesus fez. Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Vai e anuncia o reino. Espalha o evangelho. Olha a outra. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Deixa eu lá me despedir das pessoas que me são próximas. E aí a passagem que eu mencionei minutos atrás. Ninguém lança a mão do arado e olha para trás. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Para olhar para frente e seguir. Não tem que ficar sendo puxado para trás, nem mesmo pelas pessoas que nos são mais próximas. Jesus nos quer agora e agora, focado, sem olhar para trás, sem nos preocuparmos com as coisas mundanas, foco na esperança. Isso vai fazer, né, observando essas prioridades, isso vai fazer com que esse jugo seja suave, como eu disse. Para seguir esse plano, né, para nós respondermos essa pergunta e agora, né, então nós temos uma série de coisas a observar. Eu relacionei aí 6, talvez as 6 principais, né, que é amar a Deus e as coisas de Deus acima de tudo e de todos, né, inclusive dos seus próprios interesses, sua própria vida. Com isso, né, nós vamos estar morrendo, né, para os rudimentos dessa vida. Nós temos que ter essa consciência, a gente tem que fazer essa pergunta e nós temos, cada um, responder para nós mesmos este e agora, né? Isso nos gera uma reflexão e uma consciência do que temos que fazer. E a gente nós temos, né, que nos lançar nessa tarefa com disposição de completá-la, porque Deus, insisto, ele podia escolher qualquer coisa para cumprir o plano, ele podia verbalizar de forma maravilhosa que ele poderia fazer com as próprias mãos, mas ele escolheu a nós. E se ele escolheu a nós é porque ele sabe que é assim que tem que ser. Então nós temos como tarefa, né, temos que ter disposição para completar essa obra. Deus nos escolheu, Deus nos confiou esse trabalho. Nós vamos decepcionar? É claro que não. Né? Ele vai nos dar o suporte, como eu escrevi ali, mesmo que sejamos imperfeitos, mesmo que sejamos fracos, nós temos que honrá-lo com essa importante missão que ele nos deu, ele nos escolheu, e ele vai nos dar o suporte, ele não nos deixa só, nós não estamos só. Né? Então nós temos que consagrar tudo a ele. E entender, né, que nem sempre é fácil, nem sempre é cômodo, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, mas ainda assim nós temos que seguir de olhos fechados os planos de Deus. Porque tudo
o que ele planeja, e a palavra nos garante isso. Tudo que ele faz, tudo que ele determina é bom e vai gerar resultados maravilhosos para nós. Então, como algumas conclusões, nós, para sermos discípulos de verdade, né, e para sermos salvos, nós temos que observar todas as instruções que Jesus nos dá. Se você não é um discípulo de Deus, né, de Jesus, torne-se. Então, se você é discípulo de Jesus e faz essa pergunta, e agora, né, esforce para guardar esses mandamentos, para cumprir esses mandamentos. Se você pretende se tornar um discípulo de Jesus, não fique com medo. É um prazer indescritível corresponder a essa honra que Jesus nos deu. É muito prazeroso fazer isso. E no final, ainda vamos vencer a morte. Sozinhos, nós não vencemos. Todos nós morreremos fisicamente. Mas com Deus, nós teremos uma vida eterna num outro plano. Nós vamos enxergar Jesus como Ele é. Então, não fique com receio de trabalhar. Torne-se um discípulo de Jesus, porque isso é bom. E vamos sempre nos lembrar dessas palavras, nos motivar com essas palavras. Né? É muito bom ser um discípulo de Jesus. Se você não é, queira ser este filho por adoção. E depois de ser, e você que já é, né, o plano depende de uma disposição, como disse, para completar a obra. Nós temos que botar a mão no arado, como está dito aí. Mãos à obra. Então, voltando à nossa passagem base, né? Eu vou parar aqui de compartilhar a apresentação com vocês, mas voltando à nossa passagem base, nós, os cristãos, nós, os que tivemos fé, confessamos Jesus como nosso Senhor, que nos batizamos e que buscamos ser perseverantes até o fim, nós somos esse sal aqui. Nós não queremos ser esse sal que perde o sabor, né? Nós não podemos nos tornarmos insípidos, sem sabor. Porque aí, se for assim, nós não prestaremos para nada. Então nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos colocar as mãos no arado, não olhar para trás e priorizar as coisas que vêm de Jesus. Uma priorização que não seja de palavra, mas que seja de ações, de conduta, porque é isso que as pessoas observam. Você está fazendo, você está trabalhando, você está fazendo na sua vida aquilo que você prega para os outros. Então você que já é cristão, reflita sobre isso. E você que não é, venha. Deixe de ser criatura e seja de verdade um filho. E queira nos ajudar nesse trabalho. Porque, como é dito em outra passagem, né, os campos, né, a seara, ela é muito grande. E até aqui, os trabalhadores ainda são poucos. Aquela imagem que nós temos de Jesus, às vezes, representadas em estátuas, né? Mas a imagem que temos também na mente de Jesus crucificado nos mostra sempre um Jesus de braços abertos para todos. Ele não tem interesse que nenhum de nós se perca, nem aqueles que já se tornaram cristãos e nem aqueles que ainda não se tornaram. Ele está de braços abertos. Basta então que cada um de nós, né, que já tomaram a decisão trabalhando, e os que não tomaram vindo para esse rebanho, tomemos a decisão e tenhamos a disposição de completar essa obra. Não é difícil, não é sofrido, porque por trás de tudo está o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.